80 milhões para fazer, mas que já anteriormente ela já começa a ter problemas financeiros, isso é um claro sinal de que no balanço o Vasco só sobreviveria apesar dos aportes, aliás, com os aportes. E apesar disso, quando você não tem os aportes, o que o Pedrinho vai ter que fazer agora? Ele vai ter que adiantar contrato de patrocínio, ele vai ter que conseguir vender jogadores nessa janela para fazer o Vasco sobreviver e principalmente também enxugar essa folha salarial. Voltar aos mecanismos antigos. Exato, mas os mecanismos antigos, Fernando, isso é muito importante a gente deixar claro. Adiantar contrato de patrocínio, adiantar contrato de direito de imagem e tal, isso não é uma exclusividade do associativo ou da SAF. Os clubes do Brasil fazem. Vários clubes do Brasil, SAF e não associativos. É uma prática horrível, é uma prática terrível, mas é uma prática muito usual. E o Pedrinho, com a corda no pescoço, porque ele não conseguiu ainda o investidor para comprar as ações da 777, ele vai ter que fazer isso para que o clube sobreviva das próprias ações, das próprias, digamos assim, receitas, né? Então, quando ele fala que a Vasco SAF está quebrada, é porque não tem dinheiro para poder conseguir arcar com os custos operacionais. Sim. Isso é estar quebrado. O Vasco, sei lá, tem uma folha salarial de 15 milhões de reais. Você tem mais 6 meses aí de temporada pela frente. Você tem que colocar dinheiro no clube. Fala, galera vascaína! Hoje é dia de Vascão, Vasco e Juventude aí, o Vasco fora de casa, sem o artilheiro Verratti, né? Mas vai pra cima e precisa pelo menos conseguir aí um resultado positivo contra o Juventude às 8 horas. Jogo importante que vai passar aí na Premier para o torcedor vascaíno ficar ligado, né? Claro que o torcedor está preocupado pelo momento do Vasco, pelas últimas atuações que o Vasco tem entrado em campo, né? Esse elenco do Vasco a gente sabe que precisa de contratações. Vou trazer informações aí sobre 2 jogadores nesse pacote, de 7 jogadores que pode estar chegando. É isso mesmo, 7 reforços que podem estar chegando junto com o Felipe Coutinho. Então, bora lá, galera. Já sem enrolação, vou trazer informações aqui pro Vascão, é claro, contando com a moral do torcedor vascaíno para se inscrever no canal, para ajudar nosso humilde trabalho continuar crescendo aqui no YouTube. Se você é vascaíno, tenho certeza que você vai dar aquela moral se inscrevendo aqui, beleza? Sem mais enrolação, galera, que daqui a pouco aí tem jogo, né? Às 8 horas contra o Juventude. Treinador Álvaro Pacheco sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno. Eu também critico esse treinador aí, que, pelo amor de Deus, né? Insistir com o Galdames no meio de campo, com o Rossi que não tá jogando nada, né? Todos nós sabemos que o Rossi tem jogado nada. Já tá fazendo hora extra aí no Vasco. Ele, junto com esse Galdames aí, entre outros jogadores também, né? Para mim, o Maico fraco demais na zaga. É para ser titular ali o João Vitor. Não entendo por que não coloca o João Vitor como titular. Não dá para entender, né, galera? O torcedor vascaíno fica revoltado aí com algumas insistências do treinador Álvaro Pacheco, que está sendo muito criticado pelo torcedor e já falou aí em relação na última entrevista, né, sobre malas prontas, né? Ele falou ali na entrevista coletiva: a gente tem que sempre estar esperando de malas prontas, então pode pegar a sua mala, meu filho, pode ir embora, porque não tem condição aí desse treinador continuar à frente do Vasco. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião do torcedor vascaíno em relação ao treinador Álvaro Pacheco, que para mim é fraco demais, assim como o elenco do Vasco, né? O treinador que vim, né, para assumir o Vasco, para mim, cara, esse Álvaro Pacheco não vai ficar muito tempo, né? Ainda mais se ele insistir ali com o Vasco com 3 zagueiros. Não sei se esse vai ser o esquema dele contra o Juventude, mas se ele ficar nessa insistência de 3 zagueiros, ele vai vazar fora do Vasco, né, galera? Então, Vasco precisando demais dessa vitória aí fora de casa, até porque o Vasco está com 7 pontos. Se vencer, encosta ali no Juventude, né? Vai a 10 pontos, desafoga um pouquinho ali dessa zona de rebaixamento. Agora, se perder, galera, pode ter certeza que o Vasco nessa rodada, né, vai entrar na zona de rebaixamento, né? Lembrando que tem times ali atrás do Vasco com um jogo a menos, 2 jogos até a menos, Grêmio, né? Como o caso do Criciúma. Então, esse time não vai ficar ali na zona de rebaixamento por muito tempo. O Vasco precisa da vitória, mais que precisa da vitória hoje contra o Juventude. Beleza, galera? Agora eu vou falar aqui em relação a contratações. Bora lá entrar no que o torcedor vascaíno mais gosta de vir no vídeo, né? Saber em relação aí a contratações, quem são os jogadores que podem chegar junto com o Felipe Coutinho. Primeiro eu vou falar sobre o Souza rapidamente. O Souza aí deve sim estar chegando com o Felipe Coutinho, né? Em relação aí, seu contrato lá ele vai rescindir
para voltar a vestir a camisa do Vasco, né? Muita gente fala Souza não, Souza sim, o pessoal usa bastante espaço no comentário para deixar sua opinião em relação ao Souza, né? Mas vamos ver ali, o Souza deve estar acertando e deve entrar nesse pacote de 7 jogadores, 7 reforços que podem estar chegando no Vasco. Então, falando em relação ao Alan, né? Até trouxe no vídeo de ontem o boato que estava saindo sobre o Alan. Só que o Alan, galera, ele assinou um pré-contrato com o Botafogo, né? Diferente do Dudu lá com o Palmeiras. O Dudu não chegou a assinar, né, nenhum pré-contrato ali com o Cruzeiro. Por isso que o Dudu desistiu, né? Porque deu a palavra, mas não foi, a palavra dele não valeu em nada, né? Então o Dudu ficou lá no Palmeiras. Em relação ao Alan, o Alan já assinou um pré-contrato com o Botafogo. Então é bastante aí complicado em relação ao Alan, né, desfazer essa assinatura aí em relação, né, pode ter ali, né, algum vínculo, algum valor muito alto para ele pagar se ele desfazer esse contrato aí. Então, Alan, eu acho muito difícil de vir voltar a vestir a camisa do Vasco. Alex Teixeira, galera. Alex Teixeira também está nesse pacote, né? Alguns torcedores falam que o Alex Teixeira vai voltar junto com o Souza, mas eu acho difícil a volta do Alex Teixeira. Vamos ver os próximos dias se vai andar ali algum processo em relação ao Alex Teixeira, só que o Souza recebeu uma nova proposta, o Alex Teixeira foi só aquela proposta primeira que o Vasco fez e ele não aceitou, mas para mim o Alex Teixeira tem um futebolzinho fraquinho, né? Mas tirando ali o Rossi e o David, para mim ele é melhor que esses dois jogadores. Mas, né, para mim o Vasco tem que ir no mercado buscar um jogador muito melhor aí, até com o Alex Teixeira, né, galera? Agora vamos falar aqui sobre dois nomes que surgiram. O Vasco tem que ir no mercado, precisa ir no mercado para buscar um zagueiro, porque a gente sabe que a nossa dupla de zaga é péssima, o Léo e o Maicon, né? João Vitor mais ou menos, né? Tem um zagueiro ali da base que não vem ganhando oportunidade, eu não entendo por que o treinador Álvaro Pacheco não coloca em campo. E eu vou trazer aqui, galera, um zagueiro que o Vasco sondou hoje, né? A gente tem essa informação que o Vasco está sondando esse zagueiro do PSV. É isso mesmo. Galera, segundo aí o Lucas Pedrosa, o Vasco procurou informação sobre o zagueiro André Ramalho, de 32 anos, que foi campeão holandês pelo PSV na última temporada. O contrato dele aí acaba 30 de junho, né? E ainda não há movimento para a renovação. O jogador tem facilidade para atuar em todas as posições da zaga. Principalmente também, o jogador pode jogar de volante, galera. No Internacional também monitora a situação do jogador. 2 clubes do futebol português também sinalizam proposta para André Ramalho. Então, André Ramalho aí, o Vasco está sondando ele. É um zagueiro bom, pode chegar aí para ajudar muito o elenco do Vasco, mas o Internacional também tem interesse no jogador, entre 2 clubes portugueses também estaria interessado no jogador. Galera, outro jogador que o Vasco estaria sondando aí no mercado é o meia Nonato do Santos, né? Tem 2 clubes aí interessados, um clube japonês, né? Mas só que o clube não conseguiu aí devido ao número de estrangeiros no seu elenco e o Vasco entra na disputa aí para tentar a contratação do meia Nonato do Santos. Particularmente não conheço esse jogador. Vou tentar trazer mais informação aqui para o torcedor vascaíno, mas não conheço aí o Nonato, né, do Santos aí. Tá lá no Santos, tá parado lá no banco de reserva, nem tá tendo oportunidade. Para mim, o Vasco tem que ir no mercado, como já falei aqui. O Vasco tem que ir no mercado para buscar jogadores, ou que é titular, ou que está disputando pelo menos ali, entrando em campo e disputando vaga de titular. Não adianta buscar lá terceiro, quarto reserva de outro time, né? Pode dar certo? Pode. Mas é muito difícil, é uma aposta. Então, para mim, aposta, né? O torcedor já está cansado de aposta. O torcedor está querendo jogadores que chegam para ser titular absoluto do elenco do Vasco, né, galera? Então, temos jogo hoje. Vamos torcer que o Vasco possa vencer essa partida, né? Para livrar um pouquinho ali da zona de abaixamento. Ver o que o Pedrinho pode fazer até o meio do ano para salvar o Vasco aí, né? Depois dessa 777 ter afundado o Vasco junto com a sua ex-gestão, né? Vamos torcer que tudo dê certo. O Vasco, né, para quem acredita, o torcedor está acreditando na vitória, vai deixar o seu palpite para esse jogo entre Vasco e Juventude, importante que o Vasco tem hoje. Valeu, galera, fique com Deus. Assim que tiver informações do Vascão, vou estar trazendo para você, torcedor vascaíno. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu, galera, tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.